Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a artesã Cris Benvenuto e na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar este tapete aqui. Então, ele ficou com a medida de 74 de comprimento por 44 centímetros de largura, porém você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade. Você pode estar fazendo aí um jogo de cozinha, tapetes para quarto, tapetes para porta. Lembrando que se você gostou dessa aula aqui, já deixa seu gostei, se inscreve no canal. Então é isso aí, vamos à lista de materiais e a nossa videoaula de hoje. Com agulha 3,5 e essa cor aqui que é a 4131, eu vou dar início com as correntes. Elas precisam ser múltiplas de 3 mais uma para virar o nosso trabalho. Então, vou dar início aqui com 67 correntes. Lembrando que, para aumentar ou diminuir, você vai precisar de múltiplos de 3. Se você quiser um trabalho menor, você diminui de 3 em 3. Ou se quiser um trabalho maior, aumenta de 3 em 3 correntes. Então, vou continuar aqui até completar 67 correntes. Então, aqui eu fiz o cordão com 67 correntes e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada corrente de base. Vou dar início aqui na minha segunda corrente. Então, eu tenho a alcinha, tenho a primeira corrente e a partir da segunda eu venho e faço ponto baixo. Na seguinte, ponto baixo e um ponto baixo para cada pontinho de base até finalizar o nosso cordão de correntes. Então, eu vou finalizar aqui o cordão com um ponto baixo para cada corrente e volto com a próxima carreira. Aqui eu já vou cortar o meu fio, porque a próxima carreira vai ser com a cor natural. Então, eu finalizei aqui. Aqui é o direito do nosso trabalho e aqui o avesso, né? Então, nós vamos trabalhar agora no avesso, lembrando sempre que quando for iniciar com o fio natural, você inicia no avesso do trabalho, porque a próxima carreira a gente tem que trabalhar do lado direito. Então, eu venho aqui com o meu fio, introduzo a minha agulha aqui no primeiro ponto e vou subir 3 correntes. Você pode dar um nozinho aqui nesses 2 fios. Não aperta muito, senão fica repuxado. Então, eu fiz aqui 3 correntes e já vou esconder os 2 fios. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final da nossa base. Então, vamos seguir fazendo assim, um ponto alto para cada ponto de base, até o final dessa carreira. Vou completar aqui os meus pontos altos e volto com a carreira seguinte. Eu finalizei aqui a minha carreira de pontos altos e fiquei com 66 pontos altos. Lembrando que são múltiplos de 3. Então, eu cheguei aqui e vou virar o trabalho. Para quem conhece e acompanha meu canal, sabe que eu não subo 3 correntes lá. A exceção foi lá no início, porque a gente não tinha uma carreira concluída. Então, aqui eu vou introduzir a minha agulha como se eu fosse fazer um ponto baixo, vou tirar um ponto e vou subir uma corrente. Esse ponto aqui é para dar altura de ponto alto. No próximo ponto, eu entro aqui, olha, antes do ponto alto e vou sair depois do ponto alto. E faço aqui um ponto alto em relevo. No próximo ponto, um ponto alto comum. No ponto seguinte, um ponto alto comum. Pegando aqui em cima do ponto alto mesmo. No próximo, um ponto alto em relevo. Entro antes do ponto e saio depois. E faço aqui um ponto alto.
e ele fica em relevo. Eu vou continuar fazendo isso até o final da nossa carreira. São 2 pontos comum. Então, eu fiz aqui um ponto alto comum, o seguinte também comum, e o próximo em relevo. Então, eu entro de um lado, saio do outro e faço aqui um ponto alto. No próximo ponto, ponto alto comum. No ponto seguinte, ponto alto comum. Então, já estamos ficando aqui com o detalhe que vai ficar a nossa peça em relevo. Então, eu fiz 2 pontos altos comum, o próximo é relevo. Entro antes do ponto, saio depois e faço um ponto alto. Os 2 seguintes são comum. O próximo é relevo. Entro antes do ponto, saio depois e faço ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo assim, 2 pontos comum, um em relevo, até finalizar a nossa carreira. E lembrando que todo início e fim de carreira é ponto comum. Então, vou continuar nessa sequência e volto com a carreira seguinte. Cheguei aqui no final da carreira, fiz os 2 pontos altos comum, então, vou fazer aqui mais um em relevo. E o último, que é em cima daquelas 3 correntes que iniciamos, vou fazer um ponto alto comum. Viro a peça e vou dar início à próxima carreira. Lembrando que eu inicio sempre com um ponto baixo e uma corrente. Laço minha agulha e agora nessa carreira, os pontos que fizemos em relevo na carreira anterior, nós vamos fazer ele comum. Então, esse ponto aqui, ele é comum. E os 2 que fizemos comum, vamos fazer em relevo. Entro de um lado, saio do outro e faço ponto relevo. Laço minha agulha, entro aqui antes do ponto, vou sair depois e faço ponto em relevo. Próximo ponto, ele é em relevo, então vamos trabalhar ponto comum. Os 2 próximos eram comum, vamos trabalhar em relevo. No próximo era relevo, então vamos fazer comum. E vou seguir fazendo assim a carreira toda, até finalizar a nossa base. E lembrando que esse daqui é o avesso do nosso trabalho. Você pode até anotar aí que aquela carreira era do lado direito, que era um ponto em relevo e 2 comuns, e agora a gente virou o trabalho. Iniciamos aqui com 2 comuns, 2 relevo, 1 comum, 2 relevos, 1 comum, 2 relevos, até finalizar a peça. E não esqueça que o primeiro e o último ponto são sempre comum. De qualquer lado que você virar, direito ou avesso, o primeiro e o último ponto serão em ponto comum. Então, aqui eu tenho 2 relevos, o próximo é comum. Os 2 seguintes em relevo. O próximo comum. Os 2 seguintes em relevo. O próximo é comum. Então, vamos continuar assim até finalizar esta carreira. Vou finalizar aqui mais uma carreira. Eu fiz os 2 pontos altos em relevo. E agora, vamos fazer aqui 2 comum, que seria o ponto alto em relevo da carreira anterior, que vamos fazer comum, e o último ponto dessa carreira. Então, finalizei aqui, vou virar. Vou iniciar aqui com um baixo e uma corrente.
No próximo ponto, vamos trabalhar relevo. Entro de um lado, saio do outro. Aqui, olha, antes do ponto e saio depois e faço um ponto em relevo. O próximo, que trabalhamos em relevo na carreira anterior, vamos trabalhar comum. 2 pontos comum, um relevo, 2 comum, o próximo é relevo, e vamos continuar assim até finalizar a nossa carreira. Reparem que já dá para ver o quadradinho que vamos ficar aqui, olha. Ele vai ficar com um desenho bem legal, bem bacana. Então, vou continuar fazendo aqui 2 comuns, um relevo, 2 comum, um relevo, 2 comum, assim até o final. E o último será ponto comum também. Nesse desenho em natural, a nossa repetição vai ser essa. Essa carreira aqui que nós fizemos, que é a segunda carreira em natural e a terceira. Sempre repetir a segunda e a terceira carreira até o tamanho que você desejar. Eu vou fazer aqui mais algumas junto com você e depois vou repetir algumas vezes. Então, vou continuar aqui 2 comum, um relevo até o final da nossa carreira. Então, finalizei aqui mais uma carreira, que é a nossa 4ª carreira em fio natural. Vou virar o trabalho novamente e vou dar início à nossa carreira do avesso. Lembrando que os pontos que trabalhamos em relevo, eles são comuns, e os pontos que trabalhamos comum, agora eles viram relevo. Então, inicio com ponto baixo e corrente para dar altura de ponto alto. Caso você queira iniciar aí com 3 correntes, você pode fazer como você está acostumada. Então, o próximo ponto é comum. Os 2 seguintes, vou trabalhar relevo. O próximo, comum, os 2 seguintes, relevo. Um comum e 2 relevos. Vou continuar assim até finalizar a nossa carreira. Um comum, 2 relevos e o último ponto será um ponto comum. Reparem que aqui já dá para ver bastante o desenho. São esses relevos aqui, olha, temos os quadradinhos aqui no meio. Então, nós vamos continuar trabalhando assim por algumas carreiras. Eu vou fazer aqui mais algumas e volto para dar continuidade com o próximo motivo. Então, do lado direito, vamos recapitular aqui. Do lado direito, vamos trabalhar sempre o primeiro e o último em ponto comum. Isso é direito e avesso, mas aí do lado direito você trabalha um comum, um relevo, 2 comuns, um relevo, 2 comuns, um relevo, 2 comuns, um relevo, até chegar no final. Virando no avesso, você vai iniciar e finalizar sempre com ponto alto comum e vai trabalhar o que tinha em relevo, você vai trabalhar comum, e o que tinha comum vai trabalhar em relevo. Então, você terá sempre 2 relevos, um seguido do outro. Isso é no avesso. Então, vou continuar aqui, fazer aqui mais alguns quadradinhos, algumas carreiras acima, e volto para dar continuidade com o próximo motivo. Voltei aqui, pessoal. Olha, deixa eu medir aqui. Ele está com 20 centímetros aproximadamente. Se você quiser essa parte do teu tapete um pouquinho maior, você faz mais, ou então menor, você faz menos, né? Aqui, vamos contar quantos quadradinhos eu fiz, caso você queira neste mesmo tamanho.
Olha, eu vou contar os quadradinhos aqui já fechados, quer ver? Eu vou aproximar para você ver. Quando eu falo quadradinhos, olha, é esse daqui que fica dentro do relevo. Então, eu não vou contar esta primeira carreira. E não vou contar a última também aqui que fizemos. A gente termina sempre com a carreira do avesso. Aqui você vai iniciar agora com outro fio. Então, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. E aí, tem a primeira e a última carreira também. Então, eu fiz aqui, vou cortar esse fio e vou iniciar novamente com o fio na cor mostarda. Venho aqui no primeiro ponto e com o fio, olha, esse daqui aponta para dentro da mão e o fio que você vai trabalhar do outro lado. Então, eu já começo aqui fazendo uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. No próximo ponto, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou seguir aqui fazendo ponto baixo. Esse fio que ficar aqui na lateral, você pode esconder depois, não tem problema. Então, vou fazer ponto baixo, um para cada ponto de base, até finalizar esta carreira. Finalizei aqui essa carreira com um total de 66 pontos baixos. Vou virar e ainda vou continuar trabalhando com o fio mostarda. Faço uma corrente e aqui no primeiro ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo dentro dele. Então, fiz uma corrente e um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar a alcinha de trás. Temos aqui duas alcinhas, a da frente e a de trás, e eu vou trabalhar pontos baixos na alcinha de trás. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até finalizar a carreira. Porém, o primeiro e o último ponto a gente pega normal, sem ser na alça de trás. A gente pega as duas alcinhas, tá? Então, vou continuar aqui e volto com a carreira seguinte. Eu vou finalizar aqui a carreira, então, o último ponto baixo eu vou fazer comum, pegando aqui dentro as duas alcinhas. Então, eu faço aqui um ponto baixo comum. E já vou arrematar esse fio novamente. Cortei o fio, vou virar. Virei aqui para o lado direito da peça. E agora venho com a cor 5718. Aqui do lado direito da peça. Eu vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto. Da mesma forma, com o fio para frente. E o que eu vou trabalhar para trás. Vou fazer aqui uma corrente, um ponto baixo e subo uma corrente. Então, esse daqui eu fiz, deu altura de ponto alto, e agora eu vou fazer o seguinte: lacei minha agulha, vou pular esse ponto e venho no ponto seguinte. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Laço minha agulha novamente e volto naquele ponto que eu pulei. Desta forma aqui, laço minha agulha lá atrás e faço um ponto alto. Aqui temos um ponto cruzado, ou um ponto X. Laço minha agulha, pulo o próximo, no seguinte, um ponto alto, laço, volto aqui no ponto que eu pulei e faço ponto alto. Outro ponto X. Então, eu vou continuar fazendo isso até finalizar a carreira, onde vamos finalizar com um ponto alto, igual iniciamos aqui. Então, pulo o próximo, vou no seguinte, um ponto alto, laço, volto no ponto que eu pulei, um ponto alto, laço,
pulo o próximo, no seguinte, um ponto alto, laço, volto aqui e faço outro ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo o ponto X até finalizar esta carreira. Finalizei aqui a minha carreira com um ponto alto. Vou virar o trabalho e vou voltar fazendo pontos baixos. Então, eu virei aqui, faço uma corrente e entro aqui no primeiro ponto e faço ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo, no seguinte, um ponto baixo, e assim eu vou fazendo até finalizar a carreira toda. Um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Então, vamos fazer um ponto baixo aqui até finalizar a nossa carreira. Finalizei aqui a carreira de ponto baixo e vou voltar fazendo outra carreira em ponto X. Então, aqui dentro do primeiro ponto, eu vou subir o meu ponto alto, fazendo ponto baixo e corrente. Laço minha agulha, pulo esse ponto, venho no próximo e vou fazer um ponto alto. Laço, volto nesse ponto que eu pulei e faço outro ponto alto. Laço novamente, pulo o próximo ponto, vou no seguinte, um ponto alto, laço, volto aqui no ponto que pulamos, um ponto alto. Vou seguir fazendo isso até finalizar a carreira. Finalizei essa carreira aqui em ponto X. Vou fazer aqui uma correntinha para arrematar. Se você quiser aqui um pouquinho mais largo, eu vou até medir aqui para você ter noção. Olha, ficou na medida de 3,5 cm aproximadamente, com duas carreiras de ponto X e uma de ponto baixo aqui no meio. Então, se você preferir aí um pouquinho mais largo, você já sabe que pode aumentar. Eu vou cortar esse fio e vou iniciar novamente aqui do outro lado, mas aqui no lado direito da peça. Venho aqui naquela correntinha que temos, né? Temos aqui o ponto baixo e uma corrente. Venho na corrente e vou começar aqui uma corrente e um ponto baixo. Eu vou fazer a mesma sequência que eu fiz aqui, duas carreiras de ponto baixo, essa carreira aqui normal e a outra a gente volta pegando na alcinha de trás. Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou seguir aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto e volto com a próxima carreira, mas já vou adiantando que é igual aqui. Então, se você quiser ir e voltar já, pode fazer também. Então, aqui eu finalizei a carreira de ponto baixo e vou voltar conforme já tinha falado. Vou virar aqui. Vou fazer uma corrente. E o primeiro ponto baixo a gente faz pegando as duas alcinhas, o primeiro e o último. E os demais a gente vem aqui na alcinha de trás e vai fazer ponto baixo também. Então, vou seguir fazendo aqui os pontos baixos, pegando na alça de trás até finalizar a carreira. E lembrando que no último ponto baixo a gente faz igual fizemos aqui, pegando dentro do buraquinho aqui do espacinho, não apenas na alça de trás. Então, vamos continuar assim até finalizar a carreira.
Chegando aqui para finalizar, e lembre-se que o último ponto baixo você pega dentro dele e faz um outro ponto baixo em cima. Aqui vou cortar o fio novamente. Estamos no avesso do trabalho. Aqui temos os quadradinhos e aqui é o avesso, correto? Então, lembra quando eu iniciei o trabalho e falei que a parte em fio natural tinha que ser começada aqui no avesso? Então, eu vou dar início novamente a mais uma sequência dessa aqui, olha. Eu vou fazer uma repetição, vou entrar aqui no primeiro ponto baixo e vou puxar o meu fio de cor natural. Você pode fazer as 3 correntes ou iniciar daquela outra forma com um ponto baixo e uma corrente. Vou fazer aqui as 3, igual iniciamos lá embaixo. E vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. A partir desta carreira aqui, nós vamos fazer repetições. Então, aqui eu dei início, que será a mesma coisa que fizemos aqui. É uma carreira de ponto alto. Aí você vai virar o seu trabalho e dar sequência com esses pontos aqui. Se você não lembra como fazer, é só você voltar o vídeo e assistir novamente e fazer a mesma sequência que fizemos até aqui, correto? Aí, para finalizar o nosso trabalho, eu vou fazer assim, exatamente a sequência igual tá aqui, no natural, no mostarda, verde mostarda. E daí depois eu vou fazer mais uma no natural e vou finalizar com uma carreira de ponto baixo no mostarda. Mas aí, conforme o decorrer do vídeo, eu volto aqui para mostrar passo a passo para você. Então, eu vou continuar aqui mais uma sequência desse mesmo tamanho, com a mesma quantidade de carreiras na cor natural. Voltei aqui, pessoal, eu já fiz mais essa repetição, olha. Eu fiz aqui uma vez, aí eu fiz o mostarda com verde mostarda e fiz outra repetição aqui com fio natural. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essas 2 repetições aqui. Essa repetição do mostarda com verde e mostarda novamente. E aí depois eu vou repetir mais uma vez esta cor aqui. Então, eu vou continuar aqui o meu trabalho e volto para fazer o acabamento com você. Relembrando que, se você tiver dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo e começar aqui nessa carreira de mostarda e continuar. Completei aqui mais uma sequência feita com o fio natural, 8 quadradinhos aqui, olha. Tá ficando lindo o nosso tapete. Então, agora eu vou arrematar esse fio e vou continuar com a cor mostarda. Com o fio mostarda, venho aqui no primeiro ponto, faço uma corrente e um ponto baixo no mesmo lugar. E vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto, até o nosso último ponto lá. Então, aqui é bem simples. É um ponto baixo para cada ponto alto da carreira anterior. Eu fiz aqui o último ponto baixo e vou arrematar esse fio e dar início lá no começo de novo, com mais uma carreira de ponto baixo. Porém, eu quero que eles fiquem do lado direito, né? Se eu virar o trabalho aqui, ele vai ficar do lado avesso pra gente fazer o acabamento. Então, eu vou arrematar aqui e dar início lá no começo. Então, eu arrematei o fio e vou colocar aqui no início novamente, no primeiro ponto baixo. Nós vamos fazer aqui uma carreira de ponto baixo na volta toda do tapete. Então, eu venho aqui, faço meu primeiro ponto e vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E quando chegar lá no canto, eu volto para continuar a explicação. Aqui é simples, é um ponto baixo para cada pontinho de base. Então, eu cheguei aqui no canto, fiz o meu ponto baixo em cima do ponto baixo do canto, aqui no último,
vou fazer uma corrente para virar. E no mesmo lugar, aqui no mesmo ponto baixo, eu faço mais um ponto baixo. Aqui, nesse buraquinho onde tem o ponto baixo da carreira anterior, eu faço outro ponto baixo. Temos aqui o ponto alto. Nesse ponto alto também, um ponto baixo. Aí, agora a gente vai trabalhar um ponto baixo para cada buraquinho que temos aqui, olha, que é entre um ponto alto e outro, e um ponto baixo no ponto alto. Então, eu vou continuar fazendo assim até chegar aqui, que aqui é sempre um ponto alto, né, e o buraquinho, você vai trabalhar um ponto baixo para cada esses pontos que eu falei. Chegando aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, trabalhar ponto baixo aqui no buraquinho e no espaço de ponto baixo também no buraquinho aqui no verde, um ponto baixo para o ponto alto e continuar assim a volta toda. Quando chegar no canto, lá do outro lado, novamente a gente vai fazer um ponto baixo, uma corrente e um ponto baixo. Deixa eu pegar lá o outro lado. Então, aqui a gente vai fazer ali conforme eu falei. E aqui a gente continua com um ponto baixo para cada pontinho de base. E chegando nos outros cantos também vou fazer um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Vou continuar trabalhando assim a volta toda do tapete e volto com a próxima carreira. Então, vou fazer aqui mais alguns pontinhos só para você não ter dúvida. Eu fiz aqui um ponto, né, no ponto alto e venho aqui no espacinho e faço um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. No alto, um ponto baixo. No espacinho, um ponto baixo. Então, é isso, bem simples, eu vou continuar assim a volta toda do nosso tapete. Então, eu fiz aqui um ponto baixo no ponto baixo do canto e vou fazer um outro ponto baixo aqui no primeiro onde demos início. Então, eu faço um ponto baixo aqui, uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas carreiras de ponto baixíssimo para o acabamento também. Eu vou afrouxar aqui um pouco o ponto e venho na alcinha de trás desse mesmo ponto. Aí, eu venho e faço ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo ponto baixíssimo aqui na alcinha de trás. Toda a alcinha você faz um ponto baixíssimo. Eu vou fazer isso por duas carreiras. Aí, quando eu finalizar essa daqui, a próxima também será na alcinha de trás aqui desse ponto baixíssimo. Aqui no canto, onde nós temos a correntinha, nós vamos fazer ponto baixíssimo, corrente e ponto baixíssimo no mesmo lugar nesta carreira. Na próxima carreira, a gente vai fazer ponto baixíssimo em cima de corrente, em cima de ponto baixíssimo, sem aumento. Se você preferir, você pode também fazer um outro tipo de acabamento, pode fazer picô. É que eu escolhi esse acabamento aqui porque eu acho bem bonito. É simples e fica bonito. Então, vou continuar fazendo aqui pontos baixíssimos até finalizar esta carreira e a próxima também. Então, aqui eu já fiz as duas voltas de ponto baixíssimo e o meu trabalho eu vou deixar assim. Se você quiser fazer mais algumas voltas, você pode, mas aí você não esquece de aumentar no canto, senão ele vai fechar. Aqui eu vou cortar o fio, fiz o último ponto. E vou cortar esse fio. Agora, eu venho aqui, olha, na próxima alcinha, venho com a agulha por baixo e levo esse fio lá embaixo. Aí, é só esconder que não fica aparecendo aqui o acabamento. Ah, e uma dica, se o teu tapete tiver um pouquinho torto, que esse ponto aqui, ele é lindo, né? Mas como eu misturei com esse outro ponto, esse ponto aqui, ele cede
e esse aqui encolhe, então ele pode ficar assim um pouco torto. Você pode estar passando com o ferro quente do lado avesso do seu trabalho, ou então você pode fazer a blocagem. Como funciona a blocagem? Eu pego uma placa de isopor e coloco o meu tapete lá e vou colocando alfinetes assim com ele reto, sempre reto, não deixa ele ficar torto assim. Você pode até riscar com uma régua e uma caneta, e daí colocar as agulhas naquele ponto riscado. Aí o que você faz? Você pega um borrifador com água. Eu geralmente coloco um pouquinho de água e um pouquinho de amaciante para a peça ficar bem cheirosa depois. E daí eu borrifo bastante e deixo a peça úmida. E depois eu espero secar naturalmente. Se você tiver onde colocar a placa de isopor com o tapete no sol, é melhor ainda. Então ficaram aí algumas dicas. Espero que você tenha gostado desse trabalho aqui, que eu estou apaixonada por esse ponto e por essa cor também. Então é isso aí, obrigada pela companhia e até a nossa próxima videoaula.